O ciclone subtropical em alto mar, na altura do litoral do Rio de Janeiro, está se desenvolvendo e ganhando mais força. Por causa da intensificação dos ventos e da diminuição do valor de pressão atmosférica do seu centro, o sistema foi caracterizado pela Marinha do Brasil como depressão subtropical, com ventos e rajadas que podem atingir valores próximos a 63 km por hora. Se a intensidade dos ventos aumentar, ele pode se tornar aí uma tempestade subtropical. E quem explica a diferença de todos esses sistemas para a gente é o meteorologista do Canal Rural, Arthur Miller. Arthur, para começar a ficar bem claro, qual que é a diferença, tá? Então, em ciclone subtropical, depressão subtropical, furacões, queria que você falasse tudo isso para a gente, depois aproveita e já emenda, porque para a nossa audiência às vezes não é claro. Qual que é a diferença de às vezes falar que é tropical, às vezes falar que é subtropical? Deixo contigo. Bem-vindo. Obrigado, Priscila. Uma boa tarde para você que nos acompanha aqui no Mercado e Companhia. Pois é, movimentada aí a situação aí na comunidade meteorológica, porque temos um sistema atípico que vai atuar aí nos próximos dias aqui no litoral do Sudeste e da região Sul também. E a gente começa aqui, então, para exemplificar tudo, né, qual que é essa história. Temos aqui, então, né, furacões, ciclones e tufões, e basicamente a diferença entre eles é o oceano onde eles se desenvolvem. Então, em toda a região aqui do trópico, pegando a linha do Equador, a gente chama aí o sistema de tropical, porque o sistema tem a ver com a barotropia, que é justamente aí a questão do núcleo quente do sistema, que não tem cisalhamento, porque o principal combustível para esses sistemas é as águas aquecidas aí, de superfície do mar. Aqui já no Trópico de Capricórnio, temos aí a questão principalmente dos ciclones, que é justamente aí o choque entre a massa de ar quente com a massa de ar frio. E aí nós temos aí também outros sistemas, mas ele é alimentado justamente por essa diferença de temperatura que forma o cisalhamento, que provoca muito tempo severo, principalmente na região sul do país. A seguir, vamos ver aí a situação, para exemplificar, né, o tal do ciclone tropical, isso aqui foi ano passado na região sul. Então ele tem a característica aqui da frente fria avançando, aqui esse sistema de vírgula, com um ar frio aqui que sobe aqui na retaguarda, e na vanguarda temos aqui a frente quente, que a gente quase nunca cita, porque ela está sempre no oceano. A seguir, vamos ver a questão do furacão, né? Esse aí foi chamado Furacão Humberto, lá em 2019, que atingiu lá a Flórida. Então ele não tem a frente quente e a frente fria, ele tem essa forma aqui de espiral com o olho centrado no centro. É um sistema que produz aí muita chuva muito volumosa e com ventos sustentados que podem passar de 200 km por hora. Então, aí, mostrada a diferença entre ciclone extratropical, o que é um furacão, aí eu quero mostrar a seguir a situação que aconteceu no Brasil. Isso aqui é uma foto de satélite do GOES, aí 16, do Catarina. Então, veja como ele tem muita aparência aqui de furacão, com o olho centrado no centro. E aqui era o litoral aqui de Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Isso foi em 2004, 20 anos atrás. A seguir, vamos olhar a situação, né, da climatologia desses sistemas tropicais que acontecem, ao menos aí temos um repertório aí dos últimos 80 anos, segundo o NOAA. Temos aqui, veja, como tem bastante atividade aqui no Índico, no Pacífico, boa parte aqui também da Ásia, principalmente aqui nos Estados Unidos. E veja, quando olhamos para a América do Sul, temos só um pontinho, que é justamente o Catarina, para mostrar que não é um fenômeno comum. Então é muito raro acontecer e, infelizmente, isso causa um grande desafio para os meteorologistas, porque nos próximos dias muito vai se falar sobre isso, cada um vai chamar de um jeito, e isso escancara a falta de investimento aqui no setor da meteorologia no país, tanto em mão de obra qualificada, quanto também na questão da infraestrutura, porque os nossos modelos não são capazes de reproduzir esses sistemas, então muitas vezes esses alertas são emitidos aí muito em cima da hora. A seguir, vamos ver a situação, né? Então, o que é esse furacão, né? O que significa esse olho? Então, aqui é como se a gente fatiasse, né? Eu estivesse olhando ele lateralmente. Então, nós temos aqui o olho, né? A região principal, onde o ar quente sobe. Então, é uma região calma, que não há ventos intensos. O perigoso é justamente aqui as bordas, que aí tem muita atividade convectiva. Então, aqui nós temos o olho, o rainfall bands, que significa aí atividade convectiva. Então, essas regiões da borda são as principais aí produtoras de vento intenso e também aí de um alto volume de chuva em um curto período de tempo. A seguir, vamos ver a situação que até o NOAA, né, que monitora aí a questão dos furacões, tanto o NOAA quanto o CIRA como o RAMB,
né? Instituições aí muito respeitadas, inclusive até o NOAA, tem aviões especiais que vão até dentro da tempestade para tirar medidas. E veja só, como além de estar monitorando aqui a região do Índico e também do Pacífico, já também está em alerta aqui para a região do Atlântico Sul, já indicando aí uma probabilidade. Isso foi atualizado já no dia de hoje, né? Essa aqui é a última atualização deles, então eles já estão também de olho aí nessa situação que é totalmente atípica. A seguir, quero mostrar a situação do satélite de hoje. Então já temos aqui a região sudeste, já se você perceber aqui, com as nuvens já querendo formar aí essa situação do caracol, dessa espiral que vai se deslocar aqui para o oceano, e aí daí para frente a gente precisa entender melhor o que vai acontecer. Então, já dando um pouco do parecer aí da previsão do tempo, o centro-oeste fica com o tempo mais estável, lá em cima a Zecite continua atuando, mas quero chamar a atenção, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, litoral de São Paulo, pode haver aí chuva volumosa enquanto aí esse sistema vai avançando sobre o oceano e ganhando intensidade, porque as águas estão aquecidas aqui e isso vai servir como combustível. Região sul, devido à atuação de um vórtice ciclônico de altos níveis, provoca tempo severo aí nos 3 estados, com possibilidade de granizo e também de rajadas de vento intensas. No próximo mapa, eu quero exemplificar essa situação, que modelos vêm indicando essa baixa pressão evoluindo, veja, chegando no domingo, segunda-feira, ficando próximo aqui ao litoral de Santa Catarina, e o GFS aí, que é o modelo global, apontando que esse sistema evolui para um sistema tropical, mas, ou melhor, uma tempestade tropical, mas se afasta para o oceano. Mas não é só o modelo global que a gente tem que se basear. Existem vários outros modelos e cada um está dizendo uma coisa. E até brinquei hoje no podcast, né, para você acompanhar, que a situação hoje do meteorologista do Brasil é estar no mato sem cachorro. Porque o que acontece? No mapa a seguir, nós vamos ver no próximo mapa, isso. Esse aqui é o modelo europeu. É um outro modelo mostrando um outro deslocamento do mesmo sistema. Exatamente, né? Que é um modelo que eu gosto muito, que é o do centro europeu. E veja que ele mostra aqui, primeiro eu quero exemplificar esses pontinhos aqui, a evolução do sistema. No dia 18, dia 19, veja, no dia 20 ele ficando próximo aqui ao litoral de Santa Catarina e avançando para o dia 22, 23 para o litoral do Rio Grande do Sul. Quero chamar a atenção que, veja, aqui são as águas do oceano. Então aqui onde está amarelo e laranja, está acima de 26 graus, que já é aí, então, aí, águas que abastecem o sistema para ele evoluir. Por isso que eu diferenciei no começo o que era tropical e subtropical, porque o que está alimentando o sistema é principalmente aí as águas aquecidas. Então, se esse sistema evoluir, vai ter que ser sim chamado de furacão, porque o que acontece? Se ele evoluir a ponto de chegar a ventos aí sustentados acima de 100 km por hora, eles podem ocorrer aqui, principalmente a partir da próxima semana, a partir de segunda e terça-feira. Não é motivo de pânico, porque a tendência, que ao menos aí a sorte, é que as águas não estão tão aquecidas aqui no Rio Grande do Sul, então ele perde intensidade. Ele pode ganhar muita força aqui, e isso a gente vai saber com mais detalhes, principalmente nas rodadas de domingo, porque, como eu falei, nossos modelos não são calibrados para prever esse tipo de sistema, apesar que há 20 anos atrás aconteceu um problema e nada foi feito aí para melhorar investimentos e trazer aí uma informação com melhor qualidade. Então, o que a gente sabe até o momento, o sistema está agora na região sudeste, até a Marinha já emitiu a nota que vamos dizer assim, que ele é um bebezinho agora, né? É uma depressão tropical, vai virar uma tempestade. Porque, na verdade, isso é importante deixar para aqui, para a nossa audiência, né? A sequência de intensidade. Lembrando que ciclone extratropical é associado a uma frente fria, é uma coisa mais comum, a gente sempre fala de ciclone extratropical. A grande diferença deste sistema foi um ciclone independente de nenhuma frente fria, que foi ganhando força, e aí você tem todas as escalas para ele ficar cada vez mais forte. Ciclone subtropical, aí depois depressão subtropical, não é isso? Para depois chegar a tempestade subtropical e depois talvez furacão. Tô certa? Só começa pela depressão tropical, ciclone extratropical, daí é aquela situação do encontro, né, da massa de ar quente com ar frio. Então, quando, né, essa situação é a depressão tropical que começou, né, que seria um bebezinho, ele vai evoluir para uma tempestade tropical, então já vai ser ventos aí sustentados na casa de 60, 100 km por hora, e se passar disso, aí seria aí, tecnicamente um furacão de categoria 1 que avançaria por aqui. Então, infelizmente, tudo pode acontecer. A partir de domingo, isso tanto pode pegar e com a rodada nova dos modelos, ele aí se deslocar para o oceano, que é o que a gente espera, para evitar problemas aí para
as pessoas na região sul, mas ele pode seguir tanto o caminho aqui da água quente, bater ele em Santa Catarina, quanto também no Rio Grande do Sul. Por isso a importância do aviso, deixar tudo pontualmente explicado, para também não gerar pânico, mas essa é a situação real e a gente tem que trazer essa informação, porque o que eu vejo é muita gente não vai citar isso, esperando dar o aviso em cima da hora, porque justamente não é culpa dos meteorologistas, é que nós não temos condições de prever isso com tanta antecedência. E ainda bem ainda que tem os Estados Unidos que fornecem aí sistema de satélites, tem o NOAA também monitorando, para nos auxiliar aí na tomada de decisão, porque é uma situação muito preocupante e pior, escancara as mudanças climáticas, porque o Catarina ele é até considerado um sistema híbrido devido aí a núcleo quente, núcleo frio, e o que está mostrando aqui a situação é que fisicamente ele vai ser puramente um furacão, como se fosse lá na região tropical. Então isso aí vai gerar muito embate, o pessoal na comunidade científica aí vai ter muita discussão em relação a isso, mas o aviso fica dado. O pior cenário que eu vejo disso, né, para as pessoas também não criarem alarme, é que eventualmente o sistema evoluindo, chegando aqui na costa, teremos aí ventos na casa de 90, 100 km por hora, aí causa queda de árvores, também destelhamento, possivelmente alagamentos, mas isso a gente vai trazer com detalhes principalmente na segunda-feira, esperando justamente essa atualização dos modelos aí a partir de domingo. Mas no geral, o sistema vai evoluir e a gente vai ficar no aguardo aí, porque isso quase não acontece e esse sistema que eu percebo, é a primeira vez que vai acontecer, né, nessa física que ele está evoluindo. Então, é uma situação complicada, Priscila. Ou seja, é uma força da natureza que a gente precisa esperar para ver os próximos passos. Tem vários ingredientes que podem colaborar para que ele fique mais forte ou então enfraqueça. Por isso que é tão importante, mais do que a previsão, fazer um monitoramento climático com muito cuidado, com muita cautela, até para não causar alarde. A gente traz aqui, claro, o furacão Catarina a exemplo para a gente ter de comparação. Não estamos falando que vai acontecer um outro, mas que sim, que se ele evoluir, né, de tempestade tropical, não é isso? Isso. Se aumentar um pouquinho mais a velocidade dos ventos, já vira um furacão Categoria 1. Categoria 1, tá certo? Então tá muito bem. Arthur, e tirando essa chuva que a gente viu, que pode dar no sudeste do Brasil, a gente viu que tem alguns alertas, né, principalmente para o Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Agora, para este fim de semana, tem algo que você gostaria mais de destacar na previsão do tempo, agora a curto prazo? Não, a curto prazo temos aí aquela situação, né, dessa chuva volumosa que, como eu comentei, principalmente no sudeste. Veja, chuva subindo lá em boa parte do Mato Piba. Veja como chove bem aqui na faixa leste da região nordeste. Chuva aí chegando no interior de Pernambuco, Paraíba, produtores aí que não viam a hora, né, dessa chuva chegar de forma volumosa. Aí sim, reversão de quadro de déficit hídrico em todas aquelas áreas. E na região norte, chove também. Continua mantendo a boa umidade do solo no Acre, também em Rondônia. No Pará, essa chuva já começa a cessar e favorecendo novamente os trabalhos em campo. E ainda volta aquela preocupação, né? Noroeste do Pará, Roraima, aí, com ausência de chuvas, o tempo segue quente, potencializa o risco para focos de incêndio e vai estendendo esse tempo de estiagem. Tem uma situação muito complicada aí no extremo norte do país. E já me preocupa também que essa estiagem já começa aqui a descer na região amazônica, até adiantando aí numa previsão mais a longo prazo, que a tendência que essa chuva que vem ocorrendo e que já é o período chuvoso na região norte, está abaixo da média, e se não tivermos aí aquela situação de entrar numa neutralidade no meio do ano e voltar uma laninha, provavelmente aí no final do ano, região norte da Bacia Amazônica pode enfrentar aí uma nova seca. Então, fica já o alerta, porque a situação está complicada, o clima está desregulado e, né, o que nos resta é sempre que fazer a previsão e ficar avisando até que, né, o pessoal comece a tomar mais atitudes aí em busca das energias renováveis, que eu acho que é fundamental, principalmente para o nosso país. O quanto menos a gente ficar independente do petróleo, é melhor para a economia, é melhor aqui para o nosso clima também. Então, complicada a situação aí nesse Brasil esse de 2024, Priscila. E a gente fica preocupado também porque sabe que a região sul do Brasil já sofreu diversas intempéries desde o ano passado, né? Já é uma região que foi castigada demais, pecuaristas. Então, tendo um alerta desse, né, agrava os problemas que já aconteceram na região, né? Sendo depressão, não importa a nomenclatura, exatamente, ou tempestade, é um potencial para transtornos, né? Depressão é para os produtores gaúchos, que já passaram por tantos prejuízos, né, Arthur? Isso, é muito importante isso que você comentou, independente da nomenclatura que vão dar ciclone subtropical, furacão, ciclone híbrido,
todos esses sistemas são perigosos e podem provocar chuva volumosa, rajadas de vento intensas, então isso fica mais para a parte da academia. Eu acho que o importante é a gente avisar que tem essa possibilidade aí de acontecer esses temporais aí na região sul e a gente fica aí sempre alerta, então fique alerta, principalmente aí no domingo, que aí a gente vai ter um parecer melhor. Espero que ele tome o rumo do oceano e passe bem longe daqui, mas a gente tem que avisar já antes para, né, não ser pego desprevenido e, como eu vejo muito acontecer no Brasil, alertas aí que saem um dia antes ou poucas horas antes e depois a gente sabe o que acontece, né, Priscila? Tá certo. Se você quiser saber detalhes da previsão do tempo a qualquer hora e em qualquer lugar, é muito fácil, tá? É só acessar o QR Code que você está vendo aí na sua TV e também ouvir o podcast do Canal Rural Clima, o único podcast diário do Canal Rural, que traz informações sobre tempo e clima, além de assuntos muito relevantes, como o impacto das mudanças climáticas no agronegócio do Brasil e do mundo. Você pode ouvir o podcast do Canal Rural Clima nas plataformas Spotify, Amazon, Deezer, Audacy e Apple. Então, você não perca. Eu quero agradecer aqui a sua participação, viu, Arthur? Muito ilustrativo, muito importante nessa edição de hoje da Meteorologia. A meteorologia que já é destaque agora mais do que nunca. E até segunda-feira. Até segunda-feira, para você. Obrigado, uma boa tarde para você que nos acompanha.